Muito bem, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens, This Is Us. E por que essa série, por que esse tema, por que esse título? Não é a primeira vez que eu utilizo um tema em outra língua. Eu já trabalhei em 2020, 2019, 2020, 3 séries que tinham nomes estrangeiros. Uma delas foi Keep Calm, que eu trabalhei sobre ansiedade. Também trabalhei uma série chamada Cânticos, em latim, Cânticos, para falar sobre os cânticos presentes no Evangelho de Lucas, os preparando para o Natal. E também uma outra série chamada Carpe Diem, para falarmos sobre o aproveitamento do dia, do tempo, remir o tempo diante das situações do nosso dia a dia. E dessa vez eu escolhi This Is Us. Poderia ser Este Somos Nós, como foi traduzido para o português, mas eu prefiro particularmente falarmos sobre This Is Us. This Is Us é uma série de TV norte-americana, se tornou um sucesso mundial, foi produzida pela NBC, nos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, ela tem na Amazon, na Amazon Prime, também tem na Star+. Eu acho que a Rede Globo tem transmitido também. Se eu não me engano, na 2ª temporada, por aí eu não me lembro. Não assisto TV. Mas temos também em português passando em canal aberto. Uma série que foi gravada de 2016 a 2022, foram 6 temporadas, 106 episódios. A série narra a vida da família Pearson. O ponto de partida é a gravidez de Rebecca e do Jack. Eles estavam prestes a ter trigêmeos, mas na hora do parto apenas 2 filhos nasceram. Ainda assim, o casal voltou para casa com 3 crianças, porque adotaram ali um terceiro bebê que tinha sido abandonado na porta do batalhão de bombeiros. O que é interessante nessa série, o grande diferencial dessa série, dessa história, é a forma como ela é narrada. Ela não é narrada de forma linear. Ela é diferente das demais séries dramáticas que nós estamos acostumados a assistir, porque ela não segue um formato convencional. A forma na qual a produção é moldada é diferente de tudo que a gente já viu na televisão. A série mostra a família Pearson no passado, com a vida do Jack e da Rebecca, antes de se conhecerem, quando se conheceram, quando se casaram, a infância e a adolescência dos trigêmeos. Mostra o momento presente dos Pearson, já eles, os filhos adultos, cada um com o seu núcleo familiar ou com a sua vida de adulto, e ao mesmo tempo são trazidos flashes, lembranças do passado, daquilo que aconteceu na vida deles, por que eles são aquilo, por que eles fazem daquele jeito, ou eles agem daquela forma. Então são trazidos flashes do passado, e ao mesmo tempo existem cenas relacionadas a um futuro distante, mas a um futuro. A série é de uma beleza avassaladora. This Is Us passeia por todas as emoções, mostra as relações familiares de forma profunda, através de diálogos e inclusive através de silêncio. Momentos que se espera que falasse alguma coisa ou que se tomasse uma devida atitude, mas nada é feito. Então até mesmo o silêncio é abordado. A gente se sente parte daquela família. Eu assisto, eu me sinto parte da família, eu me identifico com os esforços, eu tenho empatia pelos personagens, por todos. Os personagens nos trazem todo tipo de sentimento. Você consegue rir com eles, você consegue chorar com eles. Nós nos envolvemos com profundidade nos dramas daqueles personagens, nas mais diferentes fases da vida, e a gente fica tentando entender o porquê que tudo aquilo está acontecendo, porquê daquelas devidas situações. Nós nos envolvemos, mas nos envolvemos com os personagens porque é a nossa história. Somos nós que estamos, de certa forma, sendo representados. Não são os traumas ou os dramas deles, são os traumas e os dramas nossos.
A série sabe exatamente como trazer momentos cotidianos que poderiam acontecer na vida de qualquer um de nós. Não é aquele tipo de série que você assiste e fala, bom, isso não é coisa de TV, isso só acontece em filme, ou isso só acontece em novela, ou isso só acontece num seriado. Não, são coisas que acontecem, mas que poderiam acontecer com qualquer um de nós, com qualquer casa, com qualquer família. This Is Us não é apenas sobre os Pearson, This Is Us é acima de tudo sobre nós. Como nós carregamos as nossas feridas, as nossas dores, as dificuldades que temos de nos afastar de vícios ou de determinadas situações. A série mostra os dramas de um casal, os dramas do casamento, as brigas, os acertos, as mentiras, os ciúmes, os papéis desempenhados por cada um deles na construção da família, as crises financeiras enfrentadas por eles. A série mostra muito sobre educação de filhos, acertos e principalmente os erros que o casal cometeu na educação dos seus filhos. Ela nos faz refletir sobre morte, sobre doença, sobre luto, sobre enfrentamento dos nossos medos, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre imaturidade, sobre baixa autoestima, sobre velhice. São diversos assuntos abordados numa única série, mas assuntos, todos eles que fazem parte da minha e da sua vida. Fazem parte de todos nós. Por isso é tão fácil fazer a projeção, olharmos para eles e nos identificarmos com eles, nos enxergarmos, porque enxergamos nós mesmos neles. Por isso é fácil nos associarmos com os personagens e abraçá-los. De fato, essa é uma série que falou muito ao meu coração. Uma série que me fez refletir muito, que mexeu comigo. Uma série que me fez olhar para dentro. E me fez entender que o Wagner que sou não nasceu pura e simplesmente no dia 20 de outubro de 77. A minha história não começa ali. A minha história é resultado, assim como a sua também. Não nasceu no dia que você nasceu. Mas a sua história é resultado. A minha história é resultado de criação. Da criação que eu recebi dos meus pais. O que eu sou hoje deve-se muito à criação que eu recebi dos meus pais, e os meus pais me educaram de acordo com a criação que eles receberam dos pais que eles tiveram, e os pais que eles tiveram receberam uma criação dos seus pais, e assim por diante. Ou seja, hoje nós estamos aqui, mas refletindo os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e assim por diante, porque lá atrás eles ensinaram, eles passaram legados, situações, e isso foi encaminhado até nós, chegou até nós. Então, essa série me fez enxergar que o Wagner que eu sou é devido aos meus pais, aos pais que eu tive, à educação que eu recebi, ao amor que eu recebi, às palavras que me foram ditas. O Wagner que eu sou é fruto de uma história que não começou comigo mesmo, ou não começou pura e simplesmente no dia em que eu vim a este mundo, mas começou lá atrás com os meus antepassados. Eu sou o resultado do que eles fizeram, inclusive daquilo que eles deixaram de fazer. Daquilo que falaram e daquilo que não falaram, ficaram em silêncio. De atitudes de carinho que tiveram, mas de atitudes também que não foram tão carinhosas assim. Mas o meu objetivo aqui, eu só estou falando isso hoje, para que você possa entender de onde está vindo essa temática, de onde está vindo essa série, por que falar sobre isso. Mas o meu objetivo não é falar sobre a série. Tanto é que a imagem aí da frente não é de nenhum personagem ou de ninguém que participa da série, mas somos nós. O meu objetivo, através dessa série, é extrair dela alguns temas importantes e tentar, da melhor maneira possível, trabalhar o meu e o seu coração através desses temas. Observar, acima de tudo, o que é que a palavra de Deus traz, o que é que a palavra de Deus fala. O meu objetivo aqui não é falar sobre série, mas o meu objetivo aqui é pegar a palavra de Deus e o que a palavra de Deus fala para o meu e para o seu coração em cima dos temas que serão abordados. E hoje nós vamos começar, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar é casamento. E o tema é: eu escolho o casamento. Hoje provavelmente é a única, por mais que eu possa falar sobre casamento em outras mensagens, hoje é exclusivo para falar sobre casamento. Hoje. As outras, como vocês viram
no vídeo de abertura, existem muitos temas que serão abordados, mas o casamento é o que eu quero começar a falar e quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração. Mas talvez você me pergunte, por que, pastor, abordar sobre o casamento primeiramente? Primeiro eu quero falar sobre casamento porque a história da série se baseia exatamente na história de um casal. Então é mais que lógico falar sobre casamento, porque toda a história gira em torno do Jack e da Rebeca, da criação dos seus 3 filhos. A série mostra como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, como eles decidiram se casar, como eles construíram o casamento. O relacionamento dos dois é largamente explorado, principalmente nas 2 primeiras temporadas, mas é por isso que eu preciso começar a falar sobre o casamento. Segundo, eu estou começando por este assunto porque a série mostra e muito bem a realidade de uma vida a 2. E quando falo a realidade, eu falo sobre a verdade que existe por trás de uma vida a 2. Existe, a Disney talvez seja um pouquinho responsável por isso, não? Mas durante muito tempo, principalmente nós quando crianças, crescemos assistindo os desenhos, os contos, e aí tem o príncipe e a princesa, e eles se encontram, por mais que existam dramas, eles se encontram, eles se casam, todo filme acaba em um casamento, e com a frase, viveram felizes para sempre. Só que na vida real, a gente casa, e essa tal de felicidade não é assim, desse jeito não, que os contos pintam, ou desenham. Muitas pessoas casam exatamente para serem felizes. E quando eu assisti essa série, num primeiro momento, principalmente na primeira temporada, eu fico até mesmo desconfortável, porque o personagem do Jack, que é o pai, né, é o marido, é o pai, ele me deixa desconfortável, porque ele é perfeito demais. Eu não sei se aqueles que assistiram tiveram essa mesma impressão, mas ele é perfeito demais. Num primeiro momento, estou dizendo isso, ele é perfeito demais, ele é romântico demais. A esposa até mesmo esquece da data do aniversário dele, mas ele não esquece da data do aniversário, da data do encontro, do casamento e coisas assim. Ele é aquele marido que surpreende, aquele marido que faz enormes e grandes surpresas para a esposa, que a constrange até mesmo diante de tanto amor. E não só eu fico desconfortável, mas você percebe inclusive que os outros personagens também, né, os outros homens da série também ficam desconfortáveis, porque ele é perfeito, ele é um homem que consegue administrar muito bem o tempo, ele tem tempo para o trabalho, ele tem tempo para a esposa, ele tem tempo para os amigos, ele tem tempo para os filhos, e diga-se de passagem, são trigêmeos. É o camarada que consegue trabalhar, ser aquele que sustenta a casa, aquele que provê, aquele que traz o sustento para casa, mas ao mesmo tempo ele é o marido romântico, ele é o marido atencioso que ajuda a esposa nas atividades domésticas, é o pai que ajuda a cuidar dos filhos, que leva um filho para lá, um filho para cá, que faz uma tarefa, que ele consegue, e você olha para tudo aquilo e fala, que homem perfeito. E aí você consegue imaginar, bom, que casamento perfeito, é tanto amor, é tanto abraço, é tanto beijo, são tantas declarações, e você olha para tudo aquilo e fala, bom, que casamento perfeito e que homem perfeito. Mas, à medida que a série vai passando, ou vai se aproximando do final da primeira temporada, para o meu alívio eu percebo que o Jack não é tão perfeito assim. O Jack também tem os seus segredos, o Jack também não conta algumas coisas, o Jack tem vícios, o Jack também tem seus dramas, tem as suas mentiras. O Jack não é tão perfeito. E aí o casamento também não é tão perfeito. Eu chego ao final da primeira temporada entendendo exatamente isso, que o casamento não é tão perfeito assim, como eu imaginava no início. E assim é com todos nós, e a gente precisa ser realista. Nenhum casamento aqui é perfeito. Não há nenhum casamento perfeito. Todos os casamentos enfrentam dramas, todos os casamentos enfrentam crises, todos os casamentos enfrentam momentos difíceis. Todos os casamentos.
Não há ninguém aqui que possa levantar a mão e dizer: não, pastor, o meu casamento nós nunca discutimos, nós nunca ficamos bravos, nós nunca ficamos irritados um com o outro, nós nunca erguemos a voz, nós nunca, nós nunca, sempre, nosso casamento desde o início até hoje, olha, não há uma ruga, não há absolutamente nada, é uma perfeição, perfeito é o nosso casamento. Eu duvido que tenha alguém, eu acho impossível ter algum casal aqui que possa levantar a mão e dizer: não, meu casamento é assim. Porque nenhum casamento é. Todos os casamentos enfrentam dramas, todos os casamentos enfrentam momentos difíceis, todos os casamentos têm os seus altos e baixos, todos os casamentos, todos. E é isso que nós precisamos entender, a realidade que está por trás do casamento. Por isso que eu estou falando primeiramente sobre ele. E por fim, eu preciso começar pelo casamento devido ao mundo em que nós vivemos, né? E que a gente chama de um mundo pós-moderno. Nós vivemos no mundo pós-moderno. Mas o que seria este mundo pós-moderno, né? O que a gente pode entender, ou quais são as diferenças da modernidade, que existia até, vamos dizer assim, metade do século XX, e da pós-modernidade, da segunda metade do século XX para frente? Qual é a diferença? O que significa esse mundo pós-moderno? Bom, antes tudo era duradouro, perceba. Tudo era duradouro, sólido, permanente, perene, o que trazia uma sensação de segurança. Os casamentos eram duradouros, né? Até a década de 70, pouco se ouvia em divórcio, né? Os mais velhos aqui, né? O que era divórcio até a década de 70? Uma mulher separada. O que era isso? Não se ouvia. Os casamentos eram duradouros. As coisas eram feitas para durar. A geladeira era para durar, né, décadas. Né? Provavelmente você ficou na casa da sua mãe quando criança, quando adolescente, quando jovem. Você casou, foi embora, construiu a sua casa, seus filhos nasceram e a geladeira era a mesma. A geladeira, fogão, carro, tudo era feito para durar, e para durar muitos anos. Eram coisas duradouras, sólidas, consistentes, e traziam segurança. Os valores transformavam, sim, mas de forma lenta, e até mesmo de forma previsível, o que gerava em nós uma sensação de controle. A gente tem o controle sobre as coisas. Mas alguns acontecimentos da segunda metade do século XX para cá, como a instabilidade econômica mundial, o surgimento de novas tecnologias, a globalização, tudo isso contribuiu para que a ideia de controle sobre os processos do mundo fosse minguando ou fosse sendo deteriorada. Nós não temos mais o controle. Amanhã você pode ligar a TV e, de repente, estourar uma guerra em determinado lugar, as bolsas despencam, e de repente os preços sobem, você perdeu o controle absoluto sobre todas as coisas. A gente não tem o controle, nós não temos, tudo é incerto. O mundo que nós vivemos hoje, tudo é líquido, tudo é passageiro, e isso gera angústia, isso traz ansiedade, isso traz medo, né? Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele coloca a respeito dessa modernidade líquida, né? A nossa modernidade é uma modernidade líquida, não é sólida, não é algo concreto que eu posso segurar nas mãos, mas é como a água, que eu tento pegar nas minhas mãos, mas ela vaza pelo meio dos meus dedos, não tem como segurar, não existe essa consistência, é uma modernidade líquida. E com isso, com essa modernidade líquida, tudo se tornou líquido. O nosso trabalho, você pode pensar talvez, lá atrás, os seus avós, quantos trabalhos os seus avós tiveram. Se fôssemos pegar a carteira de trabalho dos avós lá de trás, quantos trabalhos eles passaram? Por quantas empresas passaram? Quantos, você pode reparar que eram poucos. Eu posso olhar para o meu pai, por exemplo. Meu pai, na vida toda dele, ele trabalhou em 3 empresas, na vida inteira dele. Desde guri, desde garoto, trabalhou na usina em Jacarezinho, no interior,
no norte do Paraná. Depois ele trabalhou numa metalúrgica em Ourinhos, em Chavantes, durante muitos anos. E depois que se aposentou nessa metalúrgica, ou seja, foram 2 empresas, depois que ele se aposentou nessa metalúrgica, ele trabalhou mais alguns anos numa outra metalúrgica, mais aí uns 13 anos numa outra metalúrgica para se aposentar. Porque naquela época podia se aposentar por tempo de serviço e também se aposentar por idade. Então ele se aposentou por tempo de serviço e por idade. Ou seja, ele trabalhou em 3 empresas a vida inteira, mas se ele tivesse parado na primeira aposentadoria, ele teria trabalhado a vida inteira em apenas 2. E hoje? Hoje nós estamos aqui, mas se alguma empresa tocar aí no nosso telefone amanhã falando, estou com uma vaga aqui, você não quer? Se o salário for melhor, a gente, tchau, tchau, a gente vaza. E a gente vai tentando oportunidades para lá e para cá, ou seja, o trabalho, a família não é mais duradoura. Hoje casa, mas se você perceber o número de divórcios que existe hoje é também enorme. O engajamento político, ora uma pessoa está desse lado, daqui a pouco ela migra para o outro lado, não existe, ela está ali, ela é líquida. Ora ela está aqui, pegando na mão do camarada tal, daqui a pouco ela está aqui. Não estou falando só de políticos, não. Estou falando de gente que daqui a pouco está apoiando. É o mesmo cara que vota no 13 e vota no 45, é o que vota no 13 e vota no 22. Ao mesmo tempo você fala, como é que pode? Não tem, ou seja, eu vou de acordo com a cara do fulano de tal lá. Se eu vou com a cara dele, bem. Se eu não vou muito bem com a cara dele, não voto, não. E assim por diante. Ou seja, é tudo muito líquido. O amor, a amizade. Repare como é que eram as amizades antigamente. Como é que eram as amizades? Quando a sua mãe ou a sua avó falam das amigas dela, como é que eram essas amizades? Como é que são as amizades hoje? Quantos amigos temos hoje? Como são as nossas amizades hoje? Se lá atrás a amizade era de vizinho, de porta, de bater, de sair junto, de conversar, de comer, de sentar, as amizades hoje, na sua grande maioria, são virtuais. Começam num clique e terminam num clique. É a modernidade. E essa modernidade líquida mostra laços que são momentâneos. Não existem laços concretos, mas os laços são momentâneos, são superficiais. São superficiais. No lugar da vida em comunidade e do contato próximo e pessoal, a gente privilegia aqueles contatos virtuais, as relações interpessoais que são virtuais. Eu clico e eu começo uma amizade, eu clico e eu termino a amizade. Eu clico, eu curto, mas se ele escrever alguma coisa que eu não curti, eu clico e, de repente, eu acabo com aquela amizade. Eu posso, até mesmo, não estou falando apenas de um Facebook ou de um Instagram, coisa nessa direção, até mesmo no WhatsApp. Se determinada pessoa, eu estou a fim de conversar com ela bem, se eu não estou a fim de conversar, eu bloqueio e nunca mais ela vai conseguir conversar comigo. A gente resolve um simples clique, rápido. Esses são os laços momentâneos e superficiais. Quando olhamos para essa modernidade líquida, os relacionamentos em geral estão sendo tratados como mercadorias. Ou seja, eu sou seu amigo enquanto você me é útil. Eu sou seu amigo enquanto você está correspondendo às minhas expectativas ou exatamente aquilo que eu quero, mas em determinado momento que eu não quero mais, tchau. Acabou, não precisamos mais continuar. Você segue a sua vida, eu sigo a minha vida e pronto, acabou. Até mesmo a definição de amor está fora de moda. O que é amor? Você pega, por exemplo, uma pessoa que vai numa balada, conhece um cara ali, conversa com ele um pouquinho, de repente sai, vão para um motel, ou para um apartamento, ou para um hotel, sei lá para onde, e ali tem uma relação sexual. E no outro dia, ela chega para amigo e fala, nossa, ontem eu fui numa balada, e eu fiz amor com fulano de tal. Olha o que é o amor. Como é que você faz amor com uma pessoa que você conheceu há poucos minutos? Mas essa é a expressão que se utiliza. Eu fiz amor com fulano de tal. Não? Bom, até melhor falar que fez amor do que uma outra palavra um pouco mais, Mas eu fiz amor com fulano de tal. O que é amor? Vivemos num mundo onde as pessoas dizem, eu te amo, eu te amo, mas o que significa esse amor? Como se demonstra? O que é amor?
De fato, será que as pessoas sabem o real significado do amor? As pessoas, vivemos nessa sociedade onde as pessoas têm medo de sofrer, e para não sofrer eu não quero assumir nenhum compromisso. Então, eu namoro com você hoje, eu fico com você, a gente vai ficando, mas eu não quero ter, porque eu não quero ter sofrimento. Porque se tiver uma relação mais duradoura, uma relação mais firme, aí como é que vai acontecer? Se você me largar, eu vou sofrer. Se o nosso namoro acabar, eu vou sofrer. Então, para eu não sofrer, eu prefiro ficar. Para eu não sofrer, eu prefiro ter relacionamentos mais superficiais, porque daí ninguém está ligado a absolutamente nada, pode acabar a qualquer momento sem sofrimento. Só que a pessoa esquece que ela fica com um aqui, com outro ali, com outro ali, ela se relaciona com todos, mas ao mesmo tempo ela não tem absolutamente ninguém. E aí o medo de ficar sozinho. Nós vivemos num mundo também de insegurança. Para as pessoas se sentirem seguras, elas preferem então se encontrar pela internet do que pessoalmente. Assim, quando quiserem apagar, quando quiserem acabar, quando quiserem dar um fim em tudo aquilo, um simples clique resolve absolutamente tudo aquilo. Bom, eu acho que dá para entender com isso, né, um pouco do contexto da sociedade. E diante dessa sociedade, diante dessa modernidade líquida, que acabou gerando um amor líquido, como é que fica o assunto casamento? Como é que eu falo sobre família? Como falar? Como falar de casamento para uma geração de relacionamentos superficiais e momentâneos? Como falar de casamento duradouro até que a morte nos separe, num mundo insatisfeito e consumista, onde existe uma versão melhor, pastor, de uma mulher? Existe uma outra pessoa que possa me... Como é que falo sobre casamento para este mundo? Como falar de fidelidade no mundo onde quantidade é mais valorizado do que a qualidade? Como falar de amor no mundo onde a palavra amor sequer é entendida? Como falar sobre amor, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre família? Diante dessa modernidade líquida, algumas consequências já estão acontecendo e eu acho que são perceptíveis por todos nós. As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Por quê? As pessoas querem estudar primeiro. As pessoas querem estudar. Hoje, quando eu falo, por exemplo, que eu me casei com 19 anos, o pessoal se assusta. O pessoal se assusta. Porque não é o normal. Hoje o pessoal está casando com 30, 35, 40. O pessoal está casando tarde, bem tarde, diga-se de passagem. Não dá nem tempo de curtir o casamento, tem que ter filho logo. Porque senão não vai ser pai, já é avô e avó. Meu filho, quando estava no pré, nos primeiros anos ali do ensino fundamental, tinha alguns pais que levavam logo, que eu ficava assim, é pai ou é avô? É mãe ou é avó? A gente tem dúvida até hoje com relação a uma lá. Que a gente olha, os shorts é de garota de 18, a cara é de uma senhora de 70. E eu fico pensando, é mãe ou é avó? Eu ficava olhando, O que é aquilo ali? Então, mas é porque o pessoal está casando cada vez mais tarde. Eu quero primeiro ter a minha profissão, quero me formar, eu quero ter a minha profissão, e não só quero ter a minha profissão, eu quero estar bem profissionalmente, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter uma boa estrutura, e aí quando eu tiver essa boa estrutura, aí eu vou casar. Só que, queridos, nos dias de hoje, para você ter essa estrutura, para você se casar, quando você vai se casar? Os meus pais, quando se casaram, não tinham casa. Os pais da Keila, quando se casaram, não tinham casa. Nós, quando nos casamos, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, só tinha o trabalho. Se a gente for esperar ter, para depois, se a gente fosse esperar ter casa para casar, a gente tinha casado há 3 anos atrás. Eu tinha casado com 43 anos. E aí? Vamos casar, agora tem casa. Tem casa, tem carro, você trabalha, eu trabalho, E o Nicolas já estaria com seus 13 anos. Agora não casar, filho, você entra com as alianças aí, beleza. É assim que seria. Queridos, que mundo que nós estamos vivendo? Esse é o mundo, onde as pessoas se casam tardiamente. É o mundo onde o número de uniões consensuais aí tem aumentado. Para que casar? Vamos juntar. Juntar é mais fácil, é mais barato, diga-se de passagem. Juntar é mais barato.
As pessoas começam ali na faculdade, namoro, daqui a pouco já estão tendo um relacionamento sexual e já estão morando junto. Então, se já está morando, você traz suas coisas, eu trago as minhas coisas, nós estamos morando junto e acabou. É muito mais fácil. É mais barato. E como a lei garante aí os mesmos direitos, beleza. Então, para que casar? Para que casar? Então, o número de uniões consensuais tem aumentado e a duração das uniões tem diminuído. Esse é o reflexo dessa modernidade hoje, com relação ao casamento. Pessoas casando cada vez mais tarde, casamentos, o número de uniões consensuais aumentando ao invés de casar, não preciso, apenas junto, e a duração das uniões estão diminuindo. Essa é a realidade que temos hoje. Bom, mas qual é o plano de Deus para nós? Falei sobre a série, falei sobre a nossa situação, sobre a nossa realidade, mas qual é o plano de Deus para nós? E aí eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, e essa é a base da mensagem, é o que eu quero trabalhar com você, os pontos que vão ser trabalhados em seguida. Gênesis capítulo 2, verso 18, e depois o verso 21 a 25 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que eu escolho o casamento? Eu quero trazer alguns motivos aqui para você. Primeiro, eu escolho o casamento porque ele é o remédio de Deus para a solidão. Ele é o remédio para a solidão. Quando Deus, é da parte de Deus que vem essa frase: não é bom que o homem esteja só. Foi Ele. O Senhor criou o homem perfeito, o Senhor colocou o homem num lugar perfeito, Deus tinha comunhão perfeita com o homem, mas percebeu que o homem estava só. E viu que o fato do homem estar só não era bom. Deus viu que a solidão que o homem estava experimentando não era boa. Deus viu que isso não era bom para o homem. Para ficar ainda mais visível, aparente essa solidão, Deus trouxe todos os animais para que o homem desse nome aos animais. Às aves, aos animais do campo, aos animais domésticos. Deus trouxe os animais até a presença do homem a fim de que ele os nomeasse. E diz o texto que o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. Mas quando ele terminou de dar nome a todos os animais, o texto bíblico é enfático ao dizer que todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Não se encontrou para o homem. A solitude é algo bom. A solitude é algo necessário. De vez em quando nós precisamos ficar sozinhos. Eu não sei você, mas de vez em quando ficar sozinho é uma bênção. Ainda mais quando a gente lida com muita gente, ou quando a gente lida com gente, com pessoas. Ficar sozinho é uma bênção. Não ter o telefone tocando, não ter mensagem, não ter o que responder, não ter o que conversar, com quem conversar, entrar no quarto, ficar em silêncio, colocar a cabeça em ordem, as ideias em ordem, isso é uma bênção. A solitude é boa, a solitude é necessária. Em alguns momentos nós precisamos de silêncio, nós precisamos ficar quietinho na nossa, quietinho. A solitude pode ser boa, mas a solidão não. A solidão nunca é boa, a solidão não é. Por isso eu escolho o casamento. Eu escolho o casamento, porque Deus quer o melhor para mim. E o melhor para mim de Deus não é que eu fique sozinho. O melhor de Deus para mim é que eu tenha uma companhia, que eu tenha uma companheira, que eu tenha uma auxiliadora, que eu tenha alguém que corresponda às minhas expectativas e às minhas necessidades.
Então eu escolho o casamento porque ele é o remédio de Deus para a minha solidão, ele é o remédio de Deus para a minha vida. Eu particularmente já brinquei muitas vezes. Hoje de manhã eu falei isso, agora à noite eu posso falar, porque aquele está aqui, é mais tranquilo até para falar, né? Orem sempre pela esposa do pastor e pelo filho do pastor. Por quê? Porque a gente tem que utilizar exemplos. E quem que eu vou utilizar? Eles. Sempre eu vou utilizar eles como exemplo. Então, mas eu já falei várias vezes para Keila o seguinte, falei, Keila, quando você morrer, que você vai morrer primeiro que eu, quando você morrer, já no velório eu vou começar a pedir currículo de mulheres, né? Eu já falei muitas vezes com ela, eu vou entregar para a diaconia, já as fichas, e a diaconia fica lá, ó, você é solteira, né? Solteira, divorciada, viúva, se tiver muito dinheiro, elas vão colocar prioridade em cima, na frente, né? Mas eu sempre brinquei com ela, dizendo assim, não vou ficar muito tempo sozinho, não. Não vou ficar. Gente, eu não vou ficar sozinho, não. Mas, ao mesmo tempo, já falei em alguns momentos para ela, falei, mas será que eu teria coragem de casar de novo? Hoje nós estamos há 28 anos juntos. 28 anos é uma vida. Já é uma vida. Será que teria coragem de começar tudo de novo? Conhecer outra pessoa? Eu já nem sei como é que faz isso. Né? Eu já nem sei como faz. Conhecer outra pessoa? Começar a namorar? São novos defeitos, né? Os defeitos dela eu já conheço. Ter que conhecer novos defeitos. Me adaptar a uma nova rotina, uma nova vida, uma nova pessoa. Será? Né? Ao mesmo tempo já pensei assim, falei, não, eu acho que eu não vou não, acho que eu vou sossegar o meu facho, né? Já estou numa certa idade, já estou bem, já vivi muito bem, eu acho que eu não vou ter ninguém do meu lado, não. Mas ao mesmo tempo eu penso do outro lado, falo, bom, mas ficar sozinho? Porque daqui a pouco o Nicolas vai embora, vai fazer faculdade, ou vai casar, vai ter a família dele, vai viver a vida dele. Ele não tem, vai ficar, nem precisa ficar preocupado com o pai. Ele tem que seguir a vida dele. E aí vai ficar só eu. Eu vou comer sozinho. Ficar numa casa sozinho. Viajar sozinho. Vou num restaurante. Sozinho. Eu fico pensando nesse lado. É um negócio complicado. Eu espero que ela não morra. Né? Que eu morra primeiro. Né? E que eu deixe essa batata daí para ela. Que é ela que fique sozinha, não eu. Né? Porque é um negócio complicado, irmãos. A solidão não é fácil. O casamento está aí para isso. É um remédio de Deus. Deus olhou para o homem e falou, não é bom o homem estar só. Quando eu vejo uma pessoa, uma viúva, um viúvo, ou até mesmo uma pessoa divorciada, quando eu olho e vejo assim, não, pastor, eu estou reconstruindo a minha vida, eu não fico triste, não, eu fico feliz, independente da idade. Porque, ótimo, é isso mesmo. Não é bom que você fique só. Siga a vida. Se Deus está trazendo uma nova pessoa para você, segue a sua vida. Não é bom que você esteja só. Né? É óbvio, são novos desafios, são novas coisas, mas não é bom. Casamento é um remédio, por isso que eu escolho o casamento. Eu escolho o casamento, em segundo lugar, porque é um presente de Deus. Ele é um presente de Deus para a minha vida. O casamento não é uma iniciativa humana, o casamento é uma iniciativa divina. Não foi o Adão que chegou para Deus e disse, Senhor, o negócio está complicado aqui. Estou vendo aqui os animaizinhos, tudo bonitinho. O macaco com a macaca. O elefante com a elefoa, a girafa com a girafa, o jacaré com a jacaroa. Estou vendo aqui, Senhor. Tem alguma coisa errada. Estou olhando para ele, estou olhando para mim, eu estou chupando o dedo. Está tudo aqui bonitinho de casalzinho, eu estou aqui. Você não vê o Adão falando isso para Deus. Não é o Adão que chega para Deus e fala, Senhor, não é bom que eu esteja só. Acho que está na hora do Senhor fazer alguma coisa aí, porque o negócio não está legal. O jardim é legal, o paraíso é legal, mas está faltando alguma coisa. Não é ele que chega para Deus, não é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa divina. É Deus que olha para o Adão e fala, não é bom que o Adão esteja só. Não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma companheira para ele, eu vou fazer uma auxiliadora para ele, uma mulher para ele, eu vou fazer, ou seja, parte de Deus, é uma iniciativa divina, é uma iniciativa de Deus, é Ele que tem a ideia, é o Senhor que concebeu, Ele teve a ideia, Ele teve a iniciativa, Ele viu que não era bom o homem ficar sozinho, Ele que fez o Adão cair num sono profundo, é Ele quem tirou a costela do Adão, foi Ele que fez a mulher, e foi Ele que trouxe a mulher até o Adão, foi Deus. Deus criou a mulher, Deus criou o casamento.
Eu escolho o casamento porque eu entendo que o casamento é um presente de Deus. É um presente de Deus. Não são só os filhos que são presente de Deus para as nossas vidas, os filhos são, como diz o salmista, são um presente, são uma herança de Deus, é bênção de Deus, mas o casamento também é. O casamento é uma bênção de Deus para a nossa vida. Eu acredito que o cônjuge é um presente de Deus para a minha vida. Eu me lembro certinho do dia do meu casamento, né? Quando eu me casei, eu mandei de manhã para Keila, no dia do casamento, eu mandei um buquê de flores para Keila, de rosas vermelhas. Acho que foi a única vez que eu mandei rosas para você, né? Em todos esses 30 e poucos anos. Mas eu mandei para Keila um buquê, lógico, porque ela não gosta, tá, irmãos? Não é porque eu sou, nossa, que pastor. A Keila é aquela pessoa assim, nossa, rosas, que legal. Não poderia ser um pix. A Keila é essa pessoa, tá bom? Me dá em dinheiro. Rosa vai murchar e vai. Me dá em dinheiro, que eu uso muito bem esse dinheiro aqui. Não é que o pastor não é romântico, o pastor é, na medida do possível, né? Mas eu lembro daquele dia. Eu mandei um buquê de flores para ela, agora eu não lembro onde que eu mandei. Se eu mandei para a casa dela ou se eu mandei para o lugar onde ela ia se arrumar. Mas eu mandei um buquê de flores para ela. Havia um presente junto com esse buquê, né? As crianças não estão aqui? Eu mandei não mandei uma, eu mandei a lingerie para ela, a lingerie. Com cinta liga, com espartilho, lá. Pensa aquela noite eu queria, era a noite, irmãos, né? Então eu mandei um presente para ela e mandei um bilhete, né? Um cartãozinho. No cartão eu coloquei 2 textos que eu me lembro bem. O primeiro de Provérbios 31, o verso de número 29. Muitas mulheres, essa versão diz que muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. No texto que eu mandei para ela, diz que muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu és superior a todas. Esse é o texto da linguagem que era naquela época. E me lembro que um outro texto é de Provérbios, capítulo 18, verso de número 22. Você que está noivo, anota aí, depois você manda para sua namorada no dia, né, do casamento também, né, para não passar vergonha. Provérbios 18, 22, que diz que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Quem encontra uma esposa, recebeu algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. É isso o que eu cria há 28 anos, é isso que eu creio hoje. A minha esposa é uma bênção para a minha vida. Ela é uma bênção. Sempre foi. Eu lembro da minha mãe, ela provavelmente deve estar assistindo, ou vai assistir depois. Eu lembro da minha mãe, porque eu era muito novo, quando eu decidi casar eu tinha 18. E aí a gente começando a comprar os móveis, comprando as coisas, já pagando as coisas do casamento e fazendo as coisas. E a minha mãe, eu lembro de uma vez que ela chegou para mim para conversar e falou: Wagner, mas você é muito novo, meu filho. Casar agora, você é muito novo. Você tem uma vida inteira pela frente. Tem tantas mulheres que você poderia conhecer, tantas pessoas que você poderia encontrar, né? E aí você está casando, é muito novo. E eu lembro exatamente da resposta que eu disse para minha mãe. Eu falei: mãe, eu poderia até mesmo largar daquela hoje. Eu poderia me encontrar com dezenas de moças e dezenas, poderia me envolver com outras, mas eu tenho uma certeza. Eu voltaria e casaria com ela. Porque ela é a mulher de Deus para mim. Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Eu posso ser de fato muito novo, mas eu não tenho dúvidas com relação a isso, de que ela é um presente de Deus para a minha vida. Ela é a mulher de Deus para a minha vida. Eu estou há 28 anos casado e digo para você, disse num casamento semana passada que eu fiz, disse para o casalzinho que estava ali: olha, se eu tivesse que casar novamente, eu casaria com a mesma pessoa. Por mais que eu já conheci muitas outras pessoas depois, mas eu me casaria novamente com a mesma pessoa, porque eu tenho esse entendimento. Então você que é casado precisa ter esse entendimento. Você tem que olhar para o marido que você tem, ele não é perfeito. Pastor, mas esse presente também que Deus me deu, ok. Ele não é perfeito, como você também não é. Eu não sou perfeito, como ela também não é. Nós não somos perfeitos. Mas eu preciso entender que é um presente de Deus para a minha vida. É um presente, Deus me deu um presente. E diga-se de passagem, presente a gente não devolve. É falta de educação devolver presente. Você pode até trocar porque não serviu, não deu certo. Mas devolver? Recebi o presente, eu vim aqui devolver este presente. Isso é uma falta de educação. A não ser, óbvio, que o presente foi dado com
segundas intenções, para comprar você, para subornar você. Ok, se é nesse caminho, tudo bem. Mas se não é suborno, não é para comprar você, foi dado de coração, devolver é falta de educação. Eu preciso sempre entender isso. É interessante porque a gente vem aqui à frente para casar, faz uma cerimônia, convida todo mundo. O divórcio deveria também ser assim. A gente deveria convidar as mesmas pessoas, todo mundo. Chamar aqui para o lugar, arrumar todo lugar e vir aqui e falar, bom, diante de Deus e diante das pessoas, eu vim aqui dizer, eu estou devolvendo o presente que Deus me deu, porque eu não gosto desse presente. Você teria coragem de fazer isso? Ó Senhor, eu estou te devolvendo esse presente porque eu não gostei do presente. Existem presentes melhores neste mundo. O Senhor poderia ter sido um pouquinho melhor e ter me dado uma coisa melhor. Eu estou aqui devolvendo este presente. Você teria coragem de falar isso para Deus? Mas você tem coragem, às vezes, para se divorciar. Então eu preciso entender que o cônjuge, a minha esposa, o meu marido, é presente de Deus para a minha vida. É uma bênção que Deus destinou para a minha vida. E por mais que possam aparecer outras pessoas, somente aqueles que casaram mais jovem, é óbvio que eu conheci moças mais bonitas que a Keila não é a mulher mais bonita do mundo, como eu também não sou o homem mais bonito do mundo, com toda certeza, a Keila já viu nessa fase da terra, homens que são muito mais bonitos do que eu, com toda certeza, muito mais atraentes, muito mais bonitos, muito mais inteligentes, com toda certeza. Nós nos deparamos com pessoas que a gente poderia olhar, até trabalhar com ela e ver assim, nossa, temos muita coisa em comum, mas ok, podemos ter muita coisa em comum, ela pode ser bonita, pode ser atraente, pode ser elegante, pode ser inteligente, pode ter muitos atrativos, mas ela não é para mim, porque o presente que Deus me deu, Ele já me deu e acabou. É isso que eu tenho que ter diante dos meus olhos, é um presente que o Senhor me deu, e eu tenho que agradecer por este presente, conviver com este presente, receber de todo o coração esse presente e entender que é um presente de Deus. Então, queridos, aqueles que são casados, é um presente. Olhe para a sua esposa como um presente, olhe para o seu marido como um presente. Aqueles que são solteiros, orem para que vocês tenham o melhor presente. Orem. Casamento precisa ser debaixo de oração. Porque senão você casa com o primeiro que aparece, aí depois é difícil para eu vir aqui à frente e falar que é um presente de Deus. Você não orou, você não buscou, você se desesperou, casou sem pensar e agora há o presente que você tem aí do lado. E eu tenho que vir aqui à frente e dizer, é o presente. E você talvez esteja aí dizendo, pastor, mas que presente, hein? Mas que presente. Mas é o presente que você escolheu. Nesse caso, é como muitas vezes nós fazemos, a gente leva a pessoa na loja e fala, eu quero te dar um presente, fica à vontade, escolha o que você quer. É como se Deus estivesse fazendo isso, eu quero te dar um presente, mas eu te dou a opção de você escolher o que você quer, e olha o que você escolheu, foi você que escolheu, não foi o seu pai, a sua mãe. Vivemos lá atrás tempos onde os pais escolhiam para os filhos. É esse daqui, hoje vai vir aqui o rapaz que vai pedir a sua mão em casamento e você vai se casar com ele e ponto. Os pais decidiam um casamento. Você poderia dizer, eu não escolhi nada, os meus pais que escolheram para mim, mas hoje nós escolhemos. Não foram os nossos pais que escolheram para nós, nós escolhemos. Então, se você tem a opção de escolher, antes dobre o seu joelho para que a sua escolha seja acertada. Porque é um presente de Deus. Para que você tenha a mesma capacidade de chegar lá na frente, depois de 20, 30 anos de casamento, 40 anos, dizer assim, é um presente de Deus. E eu não devolveria esse presente jamais. É por isso que eu escolho o casamento. Eu escolho o casamento porque através do casamento eu entendo que Deus me deu alguém para ser uma auxiliadora. Para ser um parceiro, para ser uma parceira, para cooperar comigo, para me auxiliar. Foi isso que Deus diz, farei para ele alguém que o auxilie. Alguém que o auxilie. Casamento é parceria. Do casamento não há um maior que o outro. Do casamento nós somos iguais. Somos iguais na criação. Fomos feitos pelas mesmas mãos de um Deus Criador, da mesma matéria-prima, de um Deus Criador. Por mais que você fale, não, mas um foi feito do barro, o outro foi feito da costela, mas a costela veio do homem que foi feito do barro, é da mesma matéria-prima, é da mesma, Deus está fazendo isso. Não posso olhar para ela e falar, não, você é menor que eu. Não
Não existe isso no casamento. Nós somos iguais, feitos pela mesma mão do Criador, recebemos dele o fôlego de vida, somos iguais à redenção. Cristo morreu na cruz por o homem, mas também pela mulher, pelo marido, mas também pela esposa. Somos salvos da mesma forma pela graça em Cristo Jesus. Da mesma forma. A mulher foi tirada da costela de Adão, um sinal claro da posição da mulher. Alguém que auxilie, que esteja ao lado. Não foi tirado do pé, não foi tirado da cabeça, a mulher não está acima, a mulher não está embaixo, a mulher tem que estar ao lado. E se a mulher está ao lado, o marido está onde? Ao lado. Porque se a mulher está embaixo, o marido está em cima. Ou ao contrário. Agora, se a mulher está ao lado, o marido também está ao lado. Eu tenho alguém que está ao meu lado, eu tenho uma esposa para estar ao meu lado, mas você que é esposa tem um marido para estar ao seu lado. Isso é casamento, é companheirismo. Casamento é como um jogo de frescobol. O ano passado, eu ouvindo o reverendo Hernandes falar para os casais, e ele trouxe essa imagem. Casamento, existem dois jogos muito parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes. Um é o tênis e o outro é o frescobol. 2 jogadores, 2 raquetes, uma bolinha. Mas os jogos têm atitudes diferentes. O tênis, o objetivo é que a bola caia na quadra do outro. Eu tenho que dar os meus golpes aqui para que a bola caia, para que o outro não consiga defender e a bola então caia lá e eu marque ponto. O objetivo no jogo de tênis é eu vencer. Eu quero vencer e que ele perca. Esse é o objetivo. Não, a gente não entra numa quadra para perder. A gente entra numa quadra, a gente entra num campo, a gente entra para vencer, não entra para perder. Por mais que seja brincadeira, a gente entra para vencer. E esse é o jogo do tênis. A gente joga e eu estou aqui jogando, mas o meu objetivo é que a bola caia do outro lado, para que eu marque ponto, para que eu vença, para que ele perca. Esse é o objetivo. E o frescobol? Você jogou o frescobol na praia? Ou em algum parque aqui da cidade? Frescobol é aquela raquetezinha. A bola que você bate aqui, o outro bate lá. O objetivo é o quê? Derrubar a bola? Não, o objetivo é manter a bola no ar. Quanto mais tempo a gente manter a bola no ar, quanto mais tempo. É uma brincadeira. O objetivo não é derrubar a bola. O objetivo não é vencer o outro. O objetivo é brincar. Casamento é frescobol. A gente tem que manter a bola no ar, porque se a bola cair, quem perde? Todos perdem. Frescobol não tem um que ganha e outro que perde. Se a bola cai, todo mundo perdeu. O objetivo é manter a bola no ar para todo mundo ganhar. Esse é o objetivo. Tem muita gente achando que casamento é competição. Casamento não é competição. Eu não preciso competir. Deus não colocou alguém do meu lado para competir comigo. Ela tem coisas que ela é muito melhor que eu, como eu tenho coisas que sou muito melhor que ela. A gente tem que entender isso. Nós estamos ali para competir um com o outro. Quem é mais inteligente, quem sabe mais, quem já leu mais, quem entende mais, quem já... Não, para com isso. O casamento não é competição. Nós estamos ali para somar, nós estamos ali para estar juntos, para manter a bola no ar. Não é para competir um com o outro. Tem muita gente competindo no casamento, entendendo o casamento de uma forma errada. Não é competição. Não é competição, onde eu tenho que ganhar sempre e ele tem que perder, ou ele tem que ganhar sempre e ela tem que perder. Não é competição. Porque se no casamento ela perde, você também perde. Se ele perde, você também perde. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Isso é casamento. Eu tenho que entender que Deus colocou ao meu lado alguém para me auxiliar. 4º lugar, Deus colocou alguém do meu lado para me corresponder. Né? Outra versão diz uma mulher que lhe auxilie e seja idônea. A palavra idônea quer dizer que corresponda, aquela que olha nos olhos, aquela que comunica com você, aquela que é coigual. Os animais não eram idôneos com Adão. Eles estavam aquém do Adão. E Deus não era idôneo para Adão, ele estava além do Adão. Ele precisava de alguém que fosse igual, alguém que olhasse nos seus olhos, alguém que correspondesse às suas expectativas, às suas necessidades, alguém que estivesse na altura dos seus olhos e que pudesse se comunicar com ele. Nós somos seres que se comunicam. E aí, quando nós não nos comunicamos, crise. Crise. O problema é quando reina o silêncio em casa. Um fica chateado, outro fica magoado. E por quê? Não fala. Está bravo, está bicudo. Por quê? Não fala. Como é que trata?
Ai, você não sabe o que você fez para mim? Não, não sei. Como não sabe? Não sei. Não sei, não sabendo. O que é que eu fiz para você? Diz o que é que eu fiz para você. O que é que eu falei? Falo tanta besteira. O que é que eu falei? Qual besteira agora que eu falei? O que é que eu falei? Vamos tratar. A gente tem que conversar. Silêncio não vai ajudar em nada. Gritaria não ajuda em nada. Subir o tom não ajuda em nada. A gente precisa conversar. Ah, mas a minha cabeça agora está muito quente, eu estou muito... Agora não é o momento. Ok, agora não é o momento, mas uma hora tem que sentar e conversar. Essa história de o tempo conserta, o tempo não conserta. O tempo não conserta. Gostaria que o tempo consertasse. Imagina se o tempo consertasse, que coisa boa. O irmão ofende, aí não, o tempo conserta. Aí não preciso pedir perdão, não é mais fácil? O tempo conserta, mas o tempo não conserta. O tempo pode piorar. Isso o tempo faz, o tempo piora. Porque a amargura fica ali, o ranço fica ali, o rancor fica ali, e passa 1 ano, e 2 anos, e 10 anos, e o negócio está ali. E de repente, quando o casal briga, vai lembrar de coisa de 10 anos atrás. Porque há 10 anos, você lembra? 10 anos lá, na casa de fulano de tal, você me falou isso, meu Deus do céu, 10 anos na casa de fulano, você lembra do que há 10 anos na casa de fulano eu falei? Eu nem lembro da fulana, muito menos do que eu falei para você há 10 anos atrás. Mas a pessoa está ali, nunca abriu. Tem gente que vai somando, e uma hora explode. Só que quando explode, difícil depois catar, hein? Porque quando a gente fala o que não deve, não tem mais como desdizer. Acabou. Não tem mais. Feridas. Mais feridas. Então, a gente precisa conversar. Deus colocou uma pessoa ao seu lado, e eu escolho o casamento por quê? Deus colocou uma pessoa ao meu lado para conversar. É alguém que me entende, é alguém que corresponde a mim, é alguém com quem eu posso falar e posso ouvir. E isso também é interessante, porque não vale a pena só falar. A gente precisa também ouvir. Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por que prontos para ouvir? Porque você tem 2 ouvidos, mas quantas bocas? O que você deveria? Ouvir mais, falar menos. Só por aí. O ouvido é externo, e a língua? Dentro de uma boca cercada por dentes. E as cordas vocais aqui mais fundo ainda, para emitir o som. E o diafragma, e tudo que você precisa está aqui, é interno. Agora o ouvido está aqui, prontinho. A gente precisa ouvir mais. Os divãs estão lotados, porque as pessoas não são ouvidas. E aí os maridos, não apenas, aí um puxão de orelha para os maridos, que muitas vezes não falam, mas também não ouvem. Os homens normalmente ficam quietos, guardam, seguram, não falam. As mulheres estão ali, e o que está acontecendo? Ele está bravo, ele está nervoso, está preocupado, o que está acontecendo? Não sabe. Ele está estranho, começa a deduzir um monte de coisa. E é problema lá no trabalho, é problema financeiro, alguma coisa. E ela está deduzindo, é amante, é uma mulher, é outra coisa, está acontecendo, está se encontrando, o que é? Mas não é nada, é um problema financeiro. Se ele falasse, mas não fala. Homem guarda, muitas vezes guarda, segura, não fala. Mas não só não fala, como também não ouve. A mulher está ali falando, ele está no celular, Está no celular. Ela fala, o que você acha? Ele fala, acho do quê? Acho do que eu falei para você. Mas o que você falou? Você não estava prestando atenção? Não estava prestando atenção. Lógico que não estava prestando atenção. Está no celular. Está assistindo TV. Não vai prestar atenção mesmo. Então a gente precisa se comunicar. Eu escolho o casamento, porque o casamento é um lugar que Deus separou para mim, onde eu posso me comunicar. É interessante também, e aí só para falar uma outra coisa aqui, a primeira coisa que quando a Eva é trazida para o Adão, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que acontece é ele falar ali. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que é isso daí? É um elogio. Ele elogia, a primeira coisa que ele faz é elogio. A gente critica muito, mas elogia pouco. Casamento, Hernandes também trabalhou isso ano passado, achei interessante. Casamento, queridos, é como uma conta bancária. Se você só saca e não deposita, o que acontece? Acaba. Casamento tem muita gente que entra só para sacar. Eu quero sacar. Eu quero só receber. Eu quero. Nunca investe. Se eu só saco e nunca invisto, a hora que vem uma crise, a pessoa fala,
Continuar aí para quê? Estou por aqui, estou cansado. Não aguento mais. Por quê? Porque ela é sugada. Só é sugada. Não há um elogio, só a crítica. A pessoa só quer receber. Ela não quer investir. Aí não há casamento que resista. Deposite, meu irmão. Invista. Elogie. Teça elogios. Fale o quanto ela está bonita, o quanto ele está bonito. Né? Fale da elegância. Fale se ele fez algo. Fale do texto que escreveu, sei lá. Elogie. Da postura. Olha, gostei do jeito que você falou. Olha, do jeito que você se posicionou. Gostei do jeito como você... Elogie. Homem precisa de elogio. Mulheres precisam de elogio. Fez lá tudo certo. Quantas vezes você elogia lá na sua casa a mulher que passou a sua camisa? Está tudo bonito? O dia que está amassado você reclama. Mas as camisas que você pegou tudo bonitinho, você já elogiou? A roupa guardadinha no lugar, lavada, passada, guardada, você já elogiou isso? Não, não elogia. É obrigação dela, obrigação dela. Elogie o seu marido pelo trabalho, é obrigação dele. Não, elogie. Elogie. Não falta, às vezes, nada na sua casa, porque ele vai lá, dá o duro, trabalha. Muitas vezes você está lá em casa, como dono de casa, trabalhando e cuidando, ok. Mas ele também levanta cedo, vai lá, enfrenta muita coisa para trazer sustento para casa. Você elogia? Elogia, queridos. Nós precisamos elogiar muito mais que criticar. Investir muito mais do que sacar. Então, fica aí mais um detalhe. E por fim, para a gente concluir. Opa, já passei. O casamento, eu escolho o casamento porque eu vejo nele um plano perfeito de Deus. É um plano perfeito de Deus. Quando o Adão recebe ali a Eva, diz, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar mulher, porque do homem foi tirado. Aí eu não sei quem que falou, se foi o Adão ou se foi Deus quem falou. Não tem ali. Porque o texto diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Esse texto, presente aqui em Gênesis, ou na boca de Deus, ou na boca de Adão, está na boca de Jesus, em Mateus 19, e em Efésios, na boca do apóstolo Paulo. Esse texto é citado 3 vezes, certinho, desse mesmo jeito, de tão importante que ele é. Está lá no princípio, está em Cristo e está em Paulo. É importante esse texto. Mostra o plano de Deus. O casamento é um plano de Deus. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. A mulher deixa pai e mãe, se une ao seu marido, e os dois se tornam uma só carne. Casamento deveria ser assim. Às vezes nós normalmente, no nosso contexto, é uma questão particular minha. A gente acha que é um pouquinho errado, porque é o pai que traz a noiva. Se ele foi muito presente, até tudo bem. Mas na minha visão, os pais deveriam trazer os filhos. Essa é a minha visão. O pai e a mãe trazem o noivo até o altar, porque é meu filho que eu estou trazendo aqui. E o pai e a mãe trazem a noiva até o altar. A gente aumenta o corredor se precisar. Mas traz e entrega, porque os dois criaram, os dois tiveram responsabilidade. Não foi só um, não. Foram os dois. E nós estamos entregando. Eu estou deixando aqui no altar tudo o que eu pude fazer de melhor por ele e por ela. Tudo que eu pude fazer até hoje, eu fiz. Estou entregando aqui no altar. Para mim, essa é a visão clara. O homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe, e os dois se unem e se tornam uma só carne. Este é o plano de Deus. Família é o plano de Deus. Então aqui uma palavra primeiro para os solteiros. Sonhem em se casar. Desejem se casar. Algum tempo atrás, eu e a Keila íamos para Maringá, na casa de uma família, e falávamos com uma adolescente, jovenzinha, que estava ali já na faculdade. Falei, e aí menina, não vai casar não? Ela falava para nós, Deus me livre casar. Quero saber de casar. Deus me livre casar. Não quero saber de casar. Nesses últimos anos nós temos ido para lá. Está desesperada, porque agora ela quer casar. E aí? Fica mais difícil, né? Depois dos 30 as coisas começam a complicar mais. Começa, queridos. Começa a complicar. A gente fica mais exigente, né? As opções são menores, né? O negócio começa a complicar. Onde você vai achar? Na igreja, então, piorou, né? No mundo, às vezes, até acha umas coisas bem bagaçadas, mas acha, está lá. E na igreja? Complica, né? Começa a complicar. Vamos orar, né? Vamos orar para Deus enviar
pessoas, porque é difícil. Mas eu digo para você, jovem e adolescente, sonhe em casar. Não você como Paulo dizendo assim, não, eu aconselho que sejam igual a mim, que não se casem. A não ser que você esteja o dom. Se for celibato, tiver esse dom, ok, pode seguir, fique a vida inteira celibatário, sem problema nenhum. Mas, duvido que você tenha esse dom, então case. Case. Mas busque em Deus uma mulher. Busque em Deus um homem. Não case com qualquer um. Não namore com qualquer um. Não fique com qualquer um. Não baixe o seu nível. Escolha um homem de Deus. Ore, dobre o seu joelho e busque em Deus para ter uma mulher de Deus, segundo o coração de Deus. Porque se segundo o coração de Deus já não é fácil, se não for segundo o coração de Deus, meu querido, o negócio fica complicado. Então, para os solteiros, sonhe em casar. Eu sei que você está pensando em estudar, estude. Está pensando em construir a sua vida, pense em construir, mas não deixe o casamento como último plano. Eu preciso primeiro me formar, eu preciso primeiro ter uma boa renda, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter para depois. Não. Se você for esperar ter tudo para casar, vai ficar complicado. É complicado. Case. Case. Não estou falando para fazer loucura, mas case. Não vou casar sem ter nenhum pingo de condições, não. Eu casei com 19, mas eu e aquele tínhamos condições de nos manter. Nós tínhamos condições de nos manter. Sem problemas. Passamos dificuldades, momentos, lógico. Momentos difíceis? Com certeza. Grana curtíssima? Com certeza. A gente olha para o valor que a gente recebia e eu pergunto, como é que a gente conseguia viver? Mas Deus nos deu graça em tudo. Então, construa a sua vida. Sonhe em se casar. Sonhe, ore por isso. E uma palavra para os casados aqui. Palavra primeiro para aqueles que estão juntinhos, né? Não são casados, estão juntos. Vamos arrumar a situaçãozinha? Vamos arrumar a situação? Ficar junto para quê? Vamos assumir compromisso? Se está junto, se é isso, se amam, se gostam, entendem, está na hora de arrumar a situação. Não é hora de ficar juntinho, não. É hora de arrumar a situação. De casar, de legalizar a situação. Está na hora? Ou já passou da hora? Uma palavra para os casados. Não tenha o divórcio como opção na sua vida. Isso não é opção. Para o mundo pode ser, para nós não. Se eu entendo que Deus me deu uma pessoa, colocou na minha vida uma pessoa para me auxiliar, uma pessoa para ser correspondente a mim, um presente de Deus para a minha vida, se eu entendo isso, divórcio não é uma opção. O mundo pode trazer como uma opção, mas não é uma opção para nós. Como povo de Deus, não é uma opção. Nós temos que trilhar a nossa vida. Esses dias, terminando aqui hoje pela manhã, pessoas me abordaram ali no fundo, falando, pastor, mas o senhor viu a situação do Kaká? Né? Cara, crente, bonito, jogador, melhor do mundo, sei lá o quê, né? Rico, né? E o cara, a mulher largou do cara. Ele crente, ela não quis saber mais. Está aí. Ele abriu, né, o jogo esses dias atrás. Que é complicado, né, irmãos? Porque se é um cara que é bonito, rico, magrinho, atlético, daquele jeito, ricaço, a mulher não quis saber dele, coitado de nós, né? Já o negócio complica, né? O negócio, né, é complicado, mas tudo bem. Cada um é cada um. O pastor foi conversar, não quis saber do pastor, não quis saber de conselho, não quis saber, acabou, não quero mais, acabou. Esse é o mundo. Esse é o mundo da Sandy e do Lima, né? Ah, nós estamos separando, mas somos melhores amigos. Esse é o mundo. Você pode se separar e ser o melhor amigo. Nós somos melhores amigos. É a melhor coisa que fizemos é estarmos separados e vivendo a nossa vida. Ah, queridos, esse é o mundo. Mas não é uma opção para nós. Não é uma opção para nós. Se você veio diante de Deus e prometeu ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, honrando, amando, respeitando, até que a morte nos separe, vá até a morte. Não é uma opção. E aqueles que vão se casar, que não estão casados, são solteiros e vão se casar, não é uma opção. Você vai para o altar um dia, mas não é uma opção. Se der, bem, se não der, a gente larga. Isso não é opção. Se der, bem, se não der, bem. A gente vai seguir, mas vamos até o fim. Não é opção, divórcio. É para o mundo, mas não é para nós. Escolha o casamento.
Continue firme no casamento. Decida pelo casamento. É difícil, pastor? É difícil. Não é fácil, não. Mas permaneça firme. Vá até o fim. Foi uma escolha sua, uma decisão sua. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te trouxe aqui à frente para você fazer juramento. Você jurou aqui e a gente às vezes pergunta, é de livre e espontânea vontade? Eu até parei de perguntar isso. Porque a pessoa gasta 100 mil, 200 mil num casamento, é de livre e espontânea vontade? Bom, com toda certeza, né? Gastar 100, 200 mil num casamento, 300 mil num casamento, não foi sob pressão, né? Foi de livre e espontânea vontade. Que vontade, hein? Que vontade louca para casar, para gastar tanto. Então, querido, se gastou tanto, vá embora. Eu quero terminar com um texto que eu acho precioso por demais. Eu já passei muito horário, mas vale a pena. Stephen Kennedy escreveu na revista Veja: meus amigos separados não cansam de me perguntar como eu consegui ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas que os homens, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário. Não sou um especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, minha resposta é mais ou menos a que segue. Hoje em dia, o divórcio é inevitável, não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu 3º casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna, depois os inevitáveis arranca-rabos. A solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma pessoa. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a se vender, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um pretendente potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção? Sem falar nos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos no único mês. Por que vocês não conseguem fazer o mesmo juntos? Faça de contas que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos, desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo e a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe de seu cônjuge. Vamos ser honestos, ninguém aguenta a mesma mulher ou marido por 30 anos, com a mesma roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Muitas vezes não é a sua esposa que está ficando chata e mofada, são os amigos dela, e talvez os seus, são seus próprios móveis, com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, o novo bairro, o novo círculo de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso, obviamente, custa caro e muitas uniões se esfalecem porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. Mas, se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas, e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Não existe essa tal estabilidade no casamento, e ela nem deveria ser almejada. O mundo muda, e você também, seu marido, sua esposa, seu bairro e seus filhos. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho. Por que não fazer na própria família?
É o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra o novo homem ou a nova mulher que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Tenho certeza de que seus filhos o respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando é necessário casar-se de novo, mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Sim. Vamos ficar em pé. O que é que o Senhor quis trabalhar no seu coração? Essa primeira temática sobre casamento, o que é que Deus quis falar com você? A mensagem pode ter sido um pouquinho dura? Pode. Mas a gente precisa refletir sobre casamento nos dias de hoje. A começar do nosso. Aos solteiros que estão aqui, como é que está o seu coraçãozinho como solteiro? Você tem orado para que Deus separe uma mulher para a sua vida, um homem para a sua vida? Homem que seja homem e mulher que seja mulher. Do coração de Deus para a sua vida. E você que está casado? Casaria de novo com essa mesma pessoa? Voltaria ao altar com ela? Faria votos novamente? Ele não é perfeito, ela não é. Mas é um presente de Deus para a sua vida. Se ele está aqui do seu lado ou não, ele é um presente de Deus para a sua vida. Foi Deus que fez com que vocês se encontrassem, que vocês se conhecessem, que vocês se apaixonassem, que vocês se amassem e construíssem uma vida juntos. Deus não erra, Deus não brinca. Então, renove os seus votos. Case-se novamente com essa pessoa. Decida permanecer casado. Não flerte com divórcio ou com a ideia de divórcio. Não tenha isso como uma possibilidade na sua vida. Jamais. Mas renove o seu casamento. Não há casamentos perfeitos. É difícil ficar casado, mas é possível permanecer. Pai, eu quero orar em favor dos meus irmãos que aqui estão. Aos solteiros, viúvos, divorciados. Talvez ainda o Senhor tenha alguém. Eu não sei quem. Mas a minha oração é para que o Senhor traga alguém que está no teu coração. Não no nosso, mas que está no teu. Alguém que seja da tua vontade. Alguém escolhido pelo Senhor. Porque a gente não sabe escolher como convém. Mas alguém que venha do Senhor, presente de Deus mesmo. E que a gente não tenha dúvidas de que foi um presente de Deus para as nossas vidas. Então, Senhor, eu oro por isso. Para que o Senhor traga presentes àqueles que são solteiros, solteiras. Traga presente, até mesmo para aqueles que querem reconstruir, refazer a sua vida. Independente da idade, que sejam presente do Senhor. Alguém que vem da parte do Senhor para as suas vidas. Mas eu oro pelos casais que aqui estão. Para que, ó Deus, eles permaneçam casados. Não é fácil. A gente discute, a gente briga, pensamentos divergentes, situações complicadas vêm sobre as nossas vidas. Existe o estresse do trabalho, estresse dos filhos, estresse da casa, tanta coisa. Mas Deus, que a gente respeite aquilo que o Senhor nos deu. Que a gente entenda que essa pessoa que está ao nosso lado é o nosso companheiro, é a nossa companheira, alguém que o Senhor deu para estar ao nosso lado, para caminhar ao nosso lado, alguém que está aqui para nos apoiar, para nos socorrer, para nos ajudar, alguém que está aqui para se corresponder conosco, para falar conosco, para entender aquilo que falamos, para entender os nossos dramas e as nossas dificuldades. O Senhor nos deu essa pessoa de presente, então que a gente mantenha o compromisso, honre aquilo que votamos.
se votamos permanecer até que a morte nos separe, que este voto seja cumprido até o fim. É possível, com a graça e com o favor do Senhor. Por mais que os nossos casamentos, ó Deus, passem por momentos de alto e baixo, que nos altos a gente possa se alegrar, e que nos momentos baixos a gente possa segurar bem firme na tua mão, para passarmos por esses momentos difíceis e sobrevivermos, e seguirmos, ó Deus, confiantes no Senhor. Seja com cada vida aqui, com cada casamento aqui, com cada relacionamento, que essa palavra, ó Deus, alcance corações, não só neste lugar, mas fora daqui também, e faça a tua obra, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo, leva-nos para as nossas casas, em paz e em segurança, dê-nos uma excelente noite, e uma semana abençoadíssima na tua presença, em nome de Jesus, amém. E que o Senhor abençoe e guarde você, que o Senhor sorria para você e presenteie você, que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, amém.